flies right up like the flower. Surge como uma flor. The seed looks like it's over with, it dies and falls into the ground. A semente parece que está acabada, ela morre e cai no chão. Dig the little seed up and it's rotten and looks like a mess, but out of there springs life to reproduce another flower again. Desenterre a pequena sementinha e ela está podre e parece uma sujeira, mas dali brota a vida para reproduzir outra flor novamente. God in simplicity. Deus em simplicidade. He does the same thing. Ele faz a mesma coisa. The way up is down. O caminho para cima é sempre para baixo. Always humble yourself. Don't never say, well, I got this and that. You ain't. Sempre seja humilde. Nunca diga, bem, eu possuo isto e aquilo. You got nothing. Just remember, if you got the grace of God, just be thankful for it. Just keep humble yourself. Você não tem nada. Apenas recorde, se você tem a graça de Deus, seja agradecido por ela e seja humilde. Simplesmente mantenha-se humilde. Now, I'm going to have to hurry because the clocks, I don't want to keep you too long because I don't want to wear you out. Agora, eu vou ter que apressar, porque o relógio, eu não quero segurá-los por muito tempo, porque eu não quero cansá-los. See, we got a long time yet. Vejam, nós ainda temos muito tempo Through this week. durante esta semana. Now, and now we find out that people get so smart and educated now. Agora descobrimos que as pessoas ficam tão inteligentes e cultas. Agora, I want to show you another. eu quero lhes mostrar outra coisa. The other go so far to the other side, they become fanatics trying to be religious. O outro vai tão longe para o outro lado, eles se tornam fanáticos tentando ser religiosos. Now we know we have that group. Agora, sabemos que temos aquele grupo. They Bem, go to the other side. eles vão para o outro lado. That's where I differ with a group of brethren that pulled off here not long ago from the way of light. É aí onde discordo com um grupo de irmãos que se afastou daqui há não muito tempo atrás do caminho da luz. They just couldn't see the phenomena being done unless they made themselves a group. So they gathered up in Canada and made a group of people that they was going to give out and make apostles and prophets out of one another and things, and it fell right through. See? Eles simplesmente não podiam ver o sobrenatural ser feito, a não ser que fizessem um grupo para si mesmos. Então, eles se reuniram lá em cima no Canadá e formaram um grupo de pessoas que iam distribuir e fazer apóstolos e profetas uns dos outros, e coisas assim. E isto caiu completamente, vem? And it always will. See? E isto sempre cairá, vem? They feel that because that they are that they so condemn the other things and the things till they go plumb on the other side. Eles sentem que por causa daquilo eles então condenam tanto as outras coisas e as coisas até irem diretamente para o outro lado. See, there's one side that's highly intellectual, cold and indifferent. They deny everything there. Vejam. Há um lado que é altamente intelectual, frio e indiferente. Eles negam tudo ali. And the others get on the other side of the radical bunch of emotion and deny the word. E os outros vão para o outro lado, do outro lado com um grupo emocionalmente radical e negam a palavra. But the real true church stays right in the middle of the road. Mas a real e verdadeira igreja permanece exatamente bem no meio do caminho. Now, if you notice, it's got the Bible knowledge of what God said, and it's spiritual enough to be warm in its heart.
Agora, se você observar, ela tem que ter o conhecimento da Bíblia, do que Deus disse, e ela tem suficiente espiritualidade para ter seu coração aquecido. And it's just the road. Isaiah said it would be that way. E é apenas o caminho. Isaías disse que isto seria desta maneira. He said, there shall be a highway. Ele disse, haverá um alto caminho. The blessed, holy, precious friends of the Nazarene Church. E os benditos, santos amigos da igreja nazarena. A mighty little move that God started up. Um pequeno poderoso movimento que Deus começou. But what did they get? Mas o que eles obtiveram? When God began to speak with tongues in the church, they were so religiously and so self-starched that they called it the devil. And you see what happened to it? Quando Deus começou a falar em línguas na igreja, eles eram tão religiosos e tão formais que chamaram aquilo de o demônio. E vocês viram o que aconteceu a eles? See? They holier than thou. Vem, eles, mais santo que tu. And so we find out that all those things goes to seed and dies right out. E então descobrimos que todas estas coisas saíram da semente e morreram imediatamente. See? Vem, And the other side. e o outro lado. Now one side becomes the fanatic. Agora, de um lado se tornam fanáticos. The other side becomes cold and starchy. Now Isaiah said there shall be a highway. Do outro lado se tornam frios e formais. Agora, Isaías disse, haverá um alto caminho. And the Nazarenes and many of the old holiness people, you say, the blessed old highway, glory to God, we're walking up the old highway. But you remember that wasn't exactly what he said. E os nazarenos e muitos outros da santidade costumavam dizer, o bendito velho caminho, glória a Deus, estamos subindo o velho alto caminho. Mas recordem, aquilo não foi exatamente o que ele disse. He said there shall be a highway. Ele disse, haverá um alto caminho And is a conjunction. E é uma conjunção. And a way. E um caminho. Praise the Lord. And it shall not be called the highway of holiness, but the way of holiness. E não será chamado um caminho de santidade, mas o caminho de santidade. Now, on the highway of holiness, people try to make themselves holy. Agora, um alto caminho de santidade, as pessoas tentam fazer a si mesmas santas. And when you do, it's just like I said before, it's like it would E quando você o faz, é exatamente como eu disse antes, é como be like a buzzard trying to put dove feathers in himself to make a dove out of it. será como um abutre tentando colocar penas de pombo em si para se tornar um pombo, When his nature is still a buzzard. quando a sua natureza continua sendo de abutre. See? Vem? It'd be like a crow trying to put a pigeon's feathers. Isso seria como um corvo tentando colocar penas de pombo, Or a peacock and ou de pavão, saying, you see, I'm a beautiful bird. dizendo, veja como sou um lindo pássaro. See, it's something manufactured. Vejam, é algo manufaturado. But a peacock don't have to worry whether he's going to have peacock feathers or not. Mas um pavão não tem que se preocupar se ele terá penas de pavão ou não. The dove don't have to worry whether he's going to have dove feathers or not. A pomba não tem que se preocupar se ela terá penas de pombo ou não. As long as his nature is a dove, he'll have dove feathers. Uma vez que a sua natureza seja de pombo, ela terá penas de pombo. And see, the holiness people begin to say the women must wear long hair and long sleeves and all these things. E veja,
o povo da santidade começa a dizer: as mulheres devem usar cabelos longos e mangas longas e todas estas coisas. Long skirts and not wear any wedding rings or jewelry of any type. See, E saias longas e não usar nenhuma aliança de casamento ou joias de espécie alguma. become a self-righteous holiness. Veja, é tornar-se a si mesmo santo. See? That's manufactured holiness. Vem, isso é santidade fabricada. But the real church of the living God is, look what happened to the denomination. Now, Mas a verdadeira igreja do Deus vivo é... E veja o que aconteceu com a denominação. now they've all got cut hair like the Pentecostals and Agora, todas elas têm o cabelo cortado como as pentecostais e so forth. e assim por diante. And they all nearly wear rings and so forth. Look at E quase todas elas usam anéis e outras coisas. the Pentecostals years ago, Veja os pentecostais há anos atrás, how they harped on that. como eles estavam contra aquilo. See? And we the church, Vejam, e nós, a igreja, the church is Christ's body. a igreja é o corpo de Cristo. It's an individual amongst other individuals that is born in the kingdom of God. É um indivíduo entre outros indivíduos, os quais nasceram no reino de Deus. That comes from the inside out. It's Isto vem de dentro para fora. automatically lived. É vivido automaticamente. You don't ask the sheep to bear wool or manufacture wool. Você não pede a uma ovelha para produzir lã, ou melhor, para fabricar lã. I mean, the sheep don't have to manufacture wool. A ovelha não tem que fabricar lã. You say, now my master wants me to have some wool this year. I got to get busy. Ela diria: agora, meu mestre quer que eu produza um pouco de lã neste ano, vou ficar ocupada. No, the only thing you have to do is just remain a sheep. Não, a única coisa que ela tem que fazer é simplesmente permanecer uma ovelha. That's right. Isto é correto. The wool, automatically, he will bear it because A lã virá automaticamente, ela produzirá, porque... and we're not asked to manufacture fruits. E não nos foi pedido para que manufaturássemos frutos. We're supposed to produce fruit. Estamos supostos a produzir frutos. Bear fruit. Vejam, produzir frutos. See? We are supposed to bear fruit. Vem, temos que dar frutos. And as long as you are a fruit tree of God, Contanto que você seja uma árvore frutífera de Deus, with God's word, com a palavra de Deus, God's word will vindicate itself. a palavra de Deus vindicará a si mesma. It'll bear fruit as long as the word's in there. Jesus Ela produzirá frutos desde que a palavra esteja ali. said, if ye abide me and my word in you, Jesus disse: se estiverdes em mim, e minha palavra em vós, that's what you will, and it shall be done. pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. You don't manufacture it, you work yourself not up to it, it's just actually there. Vem, você não manufatura isto. Você não trabalha a si mesmo para isto. Isto simplesmente está ali. And it goes on and on. Isto sempre vai em frente. Now, let's go, just hurrying up now with just a few minutes left, and then we'll close. Agora vamos. Apressando agora com apenas alguns minutos restantes. E então encerraremos. Now, others go so far as to be fanatics. Agora, outros vão tão longe
que se tornam fanáticos. Now they go on the other side. Agora eles vão para o outro lado. And they think just because if they jump up and down or get some kind of a sensation or emotion, E eles acham que simplesmente por terem pulado para cima e para baixo, ou por terem obtido algum tipo de sensação ou emoção, speak with tongues or give a prophecy that happened to be right or something like that, falarem em línguas ou darem uma profecia que aconteceu de estar certa, ou algo assim, they think that's it. They got it. eles acham que é isto, que eles o têm. But it isn't. Mas não é. Jesus said, many will come to me in that day and say, Lord, have not I prophesied in your name? Jesus disse, muitos virão a mim naquele dia e dirão, Senhor, não profetizei em teu nome? Your name done many works to cast out devils? He said, Em teu nome não fiz muitas obras e expulsei demônios? Ele diz, depart, I never knew you. apartai-vos, eu nunca vos conheci. See, that isn't it. Vem, não é isto. That isn't it, friend. Não é isto, amigos. That's the reason that tongues evidence. Esta é a razão. E a evidência de línguas? I believe in speaking in tongues, but Eu creio no falar em línguas, I don't take it to be the only evidence of the Holy Spirit. mas eu não tomo isto como a única evidência do Espírito Santo. No, sir, the Não, Senhor. fruit of the Spirit is the evidence. O fruto do Espírito é a evidência. Now, you see, that's the reason I have different with the move of the Pentecostal brethren. And Vem, sim. Agora veja você, esta é a razão pela qual eu discordo com o movimento dos irmãos pentecostais. that manner that they say is if a Da maneira que eles dizem, man speaks in tongues, he has the Holy Ghost. se um homem fala em línguas, ele tem o Espírito Santo. Different. E eu discordo. And that's no sign he's got the Holy Ghost. Este não é o sinal que ele tem o Espírito Santo. Vem. I've heard devils speak with tongues just as fast as they could drink blood out of a human skull and call him the devil. Eu já ouvi demônios falarem em línguas o mais rápido que podiam, beberem sangue em um crânio humano e invocarem o diabo. I've seen Indians take snakes and wrap around them in the rain dance out there in Arizona, hold their hands up like that, run right around. The witch doctor come out, lay him himself, and lay a pencil down and write in unknown tongues and give the interpretation. Eu já vi índios pegarem serpentes e as enrolarem ao redor de si na dança da chuva lá no Arizona e levantarem as suas mãos assim e correrem ao redor, o feiticeiro sair ferindo a si mesmo e colocar um lápis ali e ele escrever em uma língua desconhecida e dar a interpretação daquilo. Vem? Don't tell me that. I'm too old for that. See? Então, não me diga isto, sou bastante velho para isto, vem? So the fruit of the Spirit is that if Jesus said by their fruits, not tongues or emotions, but Então, o fruto do Espírito é o... Jesus disse, pelos seus frutos, não línguas ou emoções, by their fruits you shall know. mas pelos seus frutos os conhecereis. So that is the fruit of the Spirit. Vem, estes são os frutos do Espírito. It's God unfolding Himself in humility, É Deus se revelando em humildade, sweetness, doçura, and every day the same. e todo dia o mesmo. It's something about it, a man that stays right with the Word. É algo como isto, um homem que permanece correto com a palavra. Every time that he sees the Word, he Todas as vezes que ele vê a palavra, punctuates it with an amen. No matter ele a pontua com um amém, what the other people say, that's não importando com o que as outras pessoas dizem. he believes it. Just Isto, ele crê nisto. amen. Veja você, All right. correto. See, Vem, but we go far enough then to rest upon a fanatical, and Satan gets amongst the people. That's mas nós vamos tão longe para descansar sobre um fanatismo, e Satanás entra no meio das pessoas. Satan's business.
Este é o trabalho de Satanás. He's a good businessman. Ele é um bom negociante. And he gets amongst the people and make them think that they got it just because they can jump up and E ele entra no meio das pessoas para fazê-las pensar que tem isto só porque elas podem pular down and then hate your neighbor. e então odiar o seu vizinho. No. Não. See? Vem? To say things and speak in tongues just wonderfully and things like that. Dizer coisas e falar em línguas maravilhosamente, coisas assim. And remember, you can speak in genuine Holy Ghost tongues and still not have the Holy Ghost. E recordem, você pode falar as genuínas línguas do Espírito Santo e mesmo assim não ter o Espírito Santo. The Bible says so. Assim diz a Bíblia. Though I speak with tongue of man and angel, and have not charity, it profit me nothing. I'm become Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse a caridade, nada seria. as a sounding brass and a tinkling cymbal. Eu seria como o metal que soa ou como o sino que tine. 1 Corinthians 13. 1 Coríntios 13. So Bem. that don't do it. See, Então, isso não funciona. Veja, the Methodists said when we shouted we had it, but they didn't. os metodistas dizem, quando gritamos, o recebemos, mas eles não receberam. The Nazarenes said when they lived holy they had it, but they didn't. Os nazarenos dizem que, quando eles viveram da maneira santa, eles o tinham, mas não tinham. The Pentecostals said when we speak in tongues we got it, but they didn't. See, Os pentecostais dizem, nós falamos em línguas, nós o recebemos, mas eles não receberam. Vem. God unfolding himself, not in sensations. Deus se revelando, não em sensações. No, that Não, isso é, sensations yet's with it. See ainda são sensações. the place? Vê você o lugar? It just gets it so humble that anybody can see it if you. Ele simplesmente deixa isto tão humilde que até mesmo qualquer um pode ver. If you don't try to inject your own mind to it, see, your own thoughts, it's God. Se você não tentar injetar a sua própria mente nisto e os seus próprios pensamentos, ele é Deus. Now, and then they become a bunch of fanatics. Agora, então eles se tornam um grupo de fanáticos. Then here's the cold formals on this side. Então aqui estão os frios e formais deste lado. Here's the fanatics on the other side. Aqui estão os fanáticos do outro lado. And here goes the bride right straight through it all, calling for both sides. E aqui vai a noiva diretamente passando através disto tudo, chamando de ambos os lados, isto é correto. God vindicating it as he goes along, his word. Deus vindicando isto à medida que segue sua palavra. Now, Agora, I got to skip some of this because I got too much here. eu tenho que saltar um pouco disto porque eu tenho bastante aqui. And I got my time's run out. I hurry Meu tempo está se esgotando. just quick as I can now. Eu me apressarei o mais rápido que eu puder agora. From Eden it has been prophesied that there was coming a Messiah. All the way from Eden. Do Éden, isto tem vindo do Éden, foi profetizado que viria um Messias, desde lá do Éden. Now I'm going to skip over a few of my scriptures I got wrote down here in notes. Agora, eu vou pular algumas de minhas escrituras que estão anotadas aqui, e anotações, Just to get the message off in time if I can. apenas para terminar a mensagem em tempo, se eu puder. God hiding in humility. Deus se escondendo em humildade. Now I'll talk fast, but yet I want you to catch this. Agora, falarei rápido, mas mesmo assim eu quero que você capte isto. Vem. Since Eden it had been prophesied Desde o Éden foi profetizado that there would come a Messiah. que viria um Messias. It was foretold what kind of a person he would be.
Foi predito que tipo de pessoa ele seria. We could linger a long time. You know the Bible. What he would be, what kind of a person he'd be. Poderíamos demorar por muito tempo. Você conhece a Bíblia. O que ele seria? Que tipo de pessoa ele seria? Moses said, "The Lord your God shall raise up a prophet like me." Moisés disse: O Senhor vosso Deus levantará um profeta como eu. They know that that Messiah was to be a prophet. Eles sabiam que aquele Messias teria que ser um profeta. The kind of a ministry he would have with him. A classe de ministério que ele teria. All the prophets spoke of what he would do. Todos os profetas falaram do que ele faria. They spoke of it in symbols. Eles falaram disto em símbolos. And it went plumb over the top of the head and plumb under the rest of them, see? E isto passou por cima de suas cabeças e diretamente sobre o restante deles. Vem? See? One under one over the other one, see? Vem. Passou debaixo de uns e por cima de outros. Vem? By the time that he arrived on the scene of time, Até a hora que ele chegou à cena do tempo, the people to whom he was sent o povo para o qual ele foi enviado had their own interpretation of what that he was to be, and já tinha sua própria interpretação do que ele seria their own imaginary interpretation. na imaginação de sua própria interpretação. The Bible never changed. A Bíblia nunca mudou. The Bible is always the same. A Bíblia sempre é a mesma. That's the reason I say the Scripture said, Esta é a razão pela qual digo o que as Escrituras dizem, and I stay with that, e eu permaneço com isto. the Bible is of no private interpretation. A Bíblia não é de particular interpretação. So Methodists, Baptists, Pentecostals, don't try to put your interpretation to it. It don't mean that, it means this. Então, vocês metodistas, batistas, pentecostais, não tentem colocar a sua interpretação nela, dizendo, isto não quer dizer aquilo. Isto quer dizer isto. It means just what it says. Ela quer dizer exatamente o que diz. Just exactly. Exatamente. Someone said, how can it, I don't know how, that's not me to say that. It's Alguém diz, como pode isto? Eu não entendo. Não fui eu quem disse aquilo. God to take care of that. É Deus quem cuida daquilo. He's the one who said it, not me. É Ele quem o diz, não eu. See? Vejam. He'll take care of his own. E Ele cuidará dos seus. But this Messiah being prophesied, Mas agora, este Messias havia sido profetizado. the prophets told just exactly how he would come, Os profetas disseram exatamente como ele viria, what he would do when he come. o que ele faria quando viesse, But the own private interpretation of it amongst the people, mas a particular interpretação disso no meio do povo, and when he come, he was in such a simple way, e quando ele veio foi de uma maneira tão simples, in simplicity, em simplicidade, till the whole church group stumbled over it. que todo o grupo da igreja tropeçou naquilo. Is that right? Não é isto correto? There those men who had been taught Ali, aqueles homens que haviam sido ensinados, a man could not be a teacher, a priest. um homem não podia ser um mestre, um sacerdote, Until he was born in a certain lineage. a não ser que tivesse nascido em uma certa linhagem, That's Levi. que fosse de Levi. And this thing, E apenas pense, his grandfather was a priest. o seu tataravô era um sacerdote, Laying right in that word in the temple day and night like the Catholic priest. posicionado bem naquela palavra no templo dia e noite, como o sacerdote católico Or the minister that's
handed down minister from generation to the certain churches and so forth. Ou o ministro que é um ministro que passa o ministério de geração a geração em certas igrejas e assim por diante. My great-great-grandfather was a Methodist bishop. Meu tataravô era um bispo metodista. My grandfather was a bishop. Meu avô era um bispo. So forth. See? E assim por diante, vem?